Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 6. Vamos abrir a palavra do Senhor. Na semana passada nós demos início a uma série de meditações na oração do Senhor, conhecida popularmente como a oração do Pai Nosso. Nós demos algumas palavras introdutórias, mostramos a importância dela para a igreja do Senhor Jesus, e ela nasce de um desejo dos discípulos do Senhor, que deve ser o desejo de todos nós. Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus então forneceu essa oração. E o nosso desejo, irmãos, é passar por cada frase. Na verdade, nós queremos olhar cada frase dessa oração, tirando algumas lições. E a primeira frase que nós temos na oração do Senhor, verso 9, diz: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Então essa oração ela começa de uma forma muito apropriada. Todas as pessoas que querem aprender a orar, eu disse isso semana passada, que nós não aprendemos a orar orando, nós aprendemos a orar nas Escrituras. São as Escrituras que nos fornecem modelos, padrões, meios de oração. E toda oração apropriada, ela sempre começa com o Senhor. Toda oração que agrada a Deus, ela começa sempre focalizando na glória do nosso doador. Antes da gente falar qualquer coisa, qualquer necessidade que tenhamos, nós precisamos dizer palavras de louvor, de adoração, que reconheçam a supremacia daquele que nós estamos falando. E quando Jesus oferece esse modelo, essas duas expressões, elas são muito importantes, irmãos, e elas se complementam. Inclusive elas nos ajudam a ter uma teologia sadia. E eu quero olhar cada uma com vocês. A primeira é Pai Nosso. A segunda, que estás nos céus. E essas duas ideias, elas se complementam, e elas nos ajudam a ter uma percepção correta de quem Deus é, e de termos um relacionamento melhor com Ele e apropriado com Ele. Eu vou tentar mostrar isso para vocês. Então vamos começar com a primeira expressão, Pai Nosso. Quando a Bíblia chama de Pai, ela está apresentando uma das coisas mais maravilhosas da fé cristã, que é aquela prontidão que Deus tem em nos ouvir. Deus não é um estranho, Deus não é uma pessoa que está completamente numa realidade fora de uma possibilidade de relacionamento. Quando a Bíblia chama Deus de Pai, é para falar que nós temos a graça de ter uma audiência com Ele, que nós temos um Deus cheio de amor e cheio de poder, que ainda quer nos ouvir. Você já parou para pensar como isso é glorioso? Esse Deus todo poderoso, glorioso, completo em si mesmo, Ele tem prazer em nos ouvir. E a Bíblia diz que tem três coisas que são essenciais para todo aquele que quer orar. A primeira coisa que você tem que ter para orar a Deus de uma forma apropriada é você ter fervor. Fervor não é, irmãos, fervor não é o fervor ele não é manifestado através de comportamentos exteriores, como você mudar a voz, você falar muito alto. Eu sei que algumas vezes pessoas fervorosas fazem isso, mas a essência do fervor não é essa. A essência do fervor é uma devoção. É uma devoção. Você tem no seu coração um espírito de adoração em que você deseja e você anseia e você tem prazer pela presença do Senhor. Então nós precisamos de fervor, mas também nós precisamos de reverência. Reverência é sempre aquela percepção da santidade, da pureza, da grandeza de Deus, e do outro lado, da minha pequenez, da minha fraqueza e do meu pecado. Então quando eu tenho uma percepção de que Deus Ele é completamente santo, grande, eterno, belo, e que eu sou pecador, eu sou finito, eu sou limitado, eu sou uma pessoa inapropriada para estar na presença dEle por causa dos meus pecados, isso produz em mim aquele sentimento reverente. E aqui eu não estou falando de aquele medo de fugir de Deus, eu estou falando daquela reverência de reconhecer a grandeza daquele que nós estamos falando.
E por último, você precisa ter confiança. Você precisa exercitar a sua fé, para quando você curva os seus joelhos e fala com Deus, você de fato ter certeza no seu coração que Deus está te ouvindo, que Deus está interagindo com você. Então, quando o Senhor Jesus começa a oração dizendo Pai Nosso, com a expressão Pai, Ele está mostrando que Deus é uma pessoa, Deus é um ser pessoal, Deus não é uma energia, Deus não é uma coisa. Para quem assiste Star Wars, Guerra nas Estrelas, não diz lá que a força esteja com você. O que é a força? A força é uma coisa. A força não pensa, ela não sente, ela não tem vontade. Quando nós falamos que Deus é uma pessoa, nós estamos falando que Deus é um ser existente, que tem pensamentos, que tem emoções profundas, e que Ele se relaciona com a gente. Então, por isso utilizar a figura de pai. Pai, a gente tem proximidade. Pai, nós compartilhamos sentimentos. Pai, nós ouvimos advertências, nós temos instrução. Então Deus, Ele se apresenta dessa maneira. Nós não estamos orando para um objeto, nós estamos orando para um ser divino que tem grandes sentimentos por nós. 1 João capítulo 3 versículo 1, verso que eu amo, diz assim: vede com que grande amor vos tem amado Deus, ao ponto de serem chamados filhos. Então é um grande amor que Deus tem por você. Então é a Ele que nós estamos nos dirigindo. Essa palavra Pai, ela é utilizada pelo apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 4 versículo 6, para falar de um relacionamento muito próximo, um relacionamento de uma comunhão muito maravilhosa, muito marcante, muito transformadora para a alma de todo aquele que desfruta. Então você pode olhar comigo em Gálatas capítulo 4 e você vai perceber o que foi que aconteceu em nossa vida que nos proporciona hoje a possibilidade de ter uma comunhão tão próxima com o Senhor. Então Gálatas capítulo 4 versículo 6, ele diz assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então ele diz que pelo fato de você ter se tornado filho de Deus no momento da sua conversão, Deus enviou o Espírito no seu coração, e através do Espírito Santo você pode olhar para o Pai e dizer Abba. Essa palavra Abba é uma palavra aramaica, que os autores fizeram questão de mantê-la tal qual está no original, e essa palavra seria o mais próximo da língua portuguesa, que nós chamamos de papai, ou de painho, como gostamos de dizer aqui no Nordeste. É aquela forma carinhosa, aquela forma próxima em que você respeita aquela pessoa, mas ao mesmo tempo você tem um afeto, de uma proximidade, de um relacionamento muito, muito prazeroso. Então Jesus emprega a palavra Pai, e Jesus, quando argumentou com os seus discípulos, ele disse que esse Pai Celeste que a gente tem, ele tem uma noção das nossas necessidades muito melhor do que os pais desse mundo. Jesus, uma vez argumentando com os seus discípulos em Lucas 11, ele diz assim: se o seu filho te pedir um pão, você vai dar uma pedra? Se ele te pedir um ovo, você vai dar um escorpião? A resposta é não, claro que não. Pois é, se vocês que são maus são desse jeito, imagina o Pai Celeste, que é santo, que é poderoso, que entende o seu coração, que te lê por dentro. Ele vai dar o seu Espírito para você. É o que está lá em Lucas capítulo 11. Então nós olhamos para Deus e Ele é apresentado para nós como Pai. E para nós que somos pais nesse mundo, essa palavra é uma palavra muito importante. Com quem nós aprendemos paternidade? Nós aprendemos paternidade exercendo paternidade, nós aprendemos paternidade lendo livros de filosofia, nós aprendemos paternidade olhando para o Supremo Pai. Ele é o modelo. Então Jesus apresentou o Pai nesses termos. Só que o texto diz assim: Pai Nosso. E aqui, irmãos, é mostrando a comunidade da fé. Ele não diz meu Pai.
Eu achei interessante quando eu cheguei aqui na Bahia que os irmãos aqui, quando vão se referir ao pai, mesmo eu estou conversando com um irmão meu, eu digo, eu vou falar com meu pai, e na minha cabeça que eu não nasci aqui, fica parecendo que o outro irmão não é filho do mesmo pai, porque diz, não, eu vou falar com meu pai, mas não é pai dele também, né? Eu vou falar com o nosso pai, não, eu vou falar com meu pai. Jesus disse, não é meu pai, ele diz, é nosso. E aqui Jesus, por trás desse pronome possessivo, ele está ensinando que a oração também é comunitária. A gente faz a oração trancado no quarto, como Jesus ensinou, mas a gente também junta com outras pessoas, e com outras pessoas nós dizemos Pai Nosso. Então pensa nisso, que enquanto nós estamos juntos hoje, daqui a alguns minutos nós vamos nos juntar em grupos para orar. Então quando nós estamos orando, nós estamos cumprindo isso aqui. Nós estamos vivendo a vida cristã na comunidade. Nós estamos juntos orando ao Senhor e dizendo que Ele é o nosso Pai. Ele não é meu, Ele é nosso, Ele é da comunidade. Portanto, tudo isso é o que Jesus quer dizer com a palavra Pai. Ele diz Pai Nosso, e a segunda cláusula é que estás nos céus, ou que estais nos céus. Essa frase aqui ajuda a equilibrar a frase anterior. Sabe por quê? Porque hoje é comum as pessoas se referirem a Deus com um certo desrespeito. As pessoas às vezes tomam seus relacionamentos humanos, dizem assim, não, com meu pai eu tenho intimidade, eu falo, eu brinco e tal, e eu digo o que eu quero. Então, se Deus é meu pai, eu tenho que chegar para Ele e falar com Ele, e do jeito que eu quero, ficar à vontade. Eu não posso ter protocolos para chegar diante de Deus, porque Deus é Pai, Deus é Pai. Mas a Bíblia diz, Ele é Pai que estás nos céus. Então, a palavra Pai expressa proximidade. A frase que estás nos céus expressa grandeza, majestade, que Ele está acima de nós, que Ele é transcendente, que Ele está sentado num alto e sublime trono, que Ele é 3 vezes santo, que as pessoas, quando se aproximam dEle, as pessoas ficam chocadas. Então essa frase, ela ajuda a complementar a frase anterior. Então a junção de Pai Nosso que estás no céu produz na gente tanto proximidade como reverência. Então essa expressão, especialmente que estás no céu, é para produzir na gente humildade, é para produzir na gente senso de pequenez, que embora nós tenhamos acesso ao Pai através de Jesus Cristo, mas nós não podemos chegar no governante supremo do universo de qualquer jeito. A gente não pode adorá-lo do jeito que a gente quer. Nós temos que chegar na presença dele, desculpa a expressão, mas cumprindo os protocolos que ele mesmo estabeleceu de como ele quer ser adorado. Então as duas frases se equilibram. Ele é o Pai Nosso, mas ele também está nos céus. Então tome cuidado, está nos céus. Mas vocês sabem que essa expressão estás nos céus não é para dizer que o Pai está confinado nos céus. Lembra que quando Salomão foi oferecer o templo lá em 1 Reis capítulo 8, ele disse assim: Pai, eu estou fazendo para ti essa casa é linda, essa casa é grande, essa casa é cheia de ouro, mas eu sei que essa casa aqui não pode te conter. Aliás, nem os céus dos céus podem te conter. Então quando nós falamos dos céus, nós não podemos limitar Deus a uma esfera geográfica, porque quando diz que ele, como diz Isaías, o céu é o meu trono e a terra é o quê? O estrado dos meus pés. É como se dissesse assim: Deus é tão grande que ele se senta lá no céu e ele bota o pé aqui na terra. É para dizer que ele é tão grande que ele ocupa todos os espaços, não tem um lugar em que Deus não esteja. Então ele é o nosso Pai e ele está nos céus. Essa palavra céus é uma palavra maravilhosa. Essa palavra céus é para lembrar também do nosso lar, lembrar do nosso destino, lembrar que nós nascemos para ir para o céu, nós caminhamos para lá, lá é a nossa casa. Portanto, fechando aqui a nossa meditação,
respondendo a seguinte pergunta: a quem nós oramos? Nós oramos ao Pai. Orar ao Pai significa ter cuidado, provisão, proteção, amor, proximidade. Orar ao Pai significa que não é um relacionamento frio, não é um relacionamento distante. Ele está presente, Ele interage, Ele ama estar conosco, Ele tem prazer na companhia do seu povo. Ele é Pai. Mas onde é que esse Pai está? Ele está nos céus. Então, ao mesmo tempo, Ele é grande, Ele é majestoso, Ele é 3 vezes santo, Ele tem anjos ao seu redor, Ele é divino, Ele é infinito. Então essas duas cláusulas, irmãos, como eu disse no princípio, elas apresentam uma visão equilibrada de Deus. Ele não é aquele paizinho que nós podemos tratar de qualquer jeito, e nem aquele rei distante, terrível, que nós morremos de medo de chegar perto dele, e que precisaríamos da intervenção de outras pessoas, como o pensamento católico diz. O pensamento católico diz que Deus é tão santo que nós não podemos chegar a Ele, nós precisamos da intercessão dos santos. Não, Deus é Pai, mas Deus está nos céus. Então, eu chamei essa primeira frase de proximidade reverente. Eu creio que é assim que Deus quer que a gente chegue perto dele, entendendo que Ele é próximo, entendendo que Ele está aqui, que Ele está entre nós nesse momento, mas que nós cheguemos de maneira reverente. Tem um versículo bem interessante que fala sobre reverência. Tem 2, na verdade, que eu gosto. O primeiro está em Apocalipse capítulo 4, que diz que os anciãos, depois de verem toda aquela manifestação da glória de Deus, eles caem de joelhos. Isso é reverência. E a outra é aquela passagem de Jacó, em que ele tem aquela visão da escada com anjos descendo. Ele acorda do seu sonho e diz assim: o Senhor estava nesse lugar e eu não sabia. Então aquele senso de espanto, isso é reverência. Então, proximidade, reverência. Pai santo, grande. É assim que Deus quer que a gente eduque o nosso coração para estar na presença dele. Então essa noite nós vamos tirar tempo aqui para orar, e quando você for dirigir, levar suas orações para o alto, tenha em mente isso. Nós estamos orando ao nosso Pai, mas esse Pai é 3 vezes santo, e nós devemos ter toda a reverência a Ele. Então que Deus nos abençoe e que Ele nos ajude a chegar a Ele de uma maneira apropriada. Amém.